Então, vamos lá? O segundo tipo de associação que eu vou te mostrar é quando eu associo resistores em paralelo. Então, a primeira coisa, eu desenhei ele utilizando lâmpadas, porque isso te ajuda a perceber como é que seria essa ligação. E quando é que você vai definir se a associação é em série ou se é em paralelo? Bom, vamos lá. Elementos que a gente tem no nosso circuito. Uma fonte, 3 resistores e uma chave, tá? Próxima coisa que a gente vai entender que vai ter é saindo do polo positivo o que a gente chama de corrente total. Então, milhões de elétrons vão ganhar energia e vão conseguir se movimentar através do circuito. Então tá. O que acontece? Se você perceber, os elétrons vão andando. Vamos pensar agora aqui minhas bolinhas, ó. Eles vão andando e eles vão chegar numa parte do circuito que não apareceu num circuito em série, que a gente vai chamar de nó. Ele chegou num nó. O que acontece com os elétrons nesse nó? Diferente no circuito, quando está em série, que só tem um caminho para o elétron percorrer, portanto está definido onde é que ele vai, eu cheguei ali e eu estou vendo 3 caminhos. Então vamos perceber o seguinte, se eu definir já que R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, então eu tenho resistores de resistências diferentes. Então ainda vamos marcar o seguinte, ó. R1 é igualzinho, perdão. É menor do que R2, que é menor do que R3. Poderia ser R1 menor do que R3, menor do que R2. Não tem regra aqui não, tá? O resistor pode ter o valor que bem entender. Mas o que a gente vai perceber é que esses elétrons eles vão se dividir, tá? Então, essa divisão de corrente elétrica, essa corrente elétrica sendo dividida para passar através de resistores, é que define que a sua associação está em paralelo, tá? Então, aqui, ó, uma partezinha de elétrons vai passar aqui, uma partezinha vai passar aqui, outra partezinha vai passar aqui, vai percorrer aqui dentro, esse percorre aqui dentro, esse percorre aqui dentro e chega em um outro nó. Nesse outro nó, eles se dividiram, agora eles se juntam novamente e ela volta a ser a sua corrente total. Então, primeiro, para te mostrar essa dinâmica de o que é que acontece de diferente numa associação em paralelo que não acontece numa associação em série. Tranquilo? Tá. Próxima coisa. Como é que eu vou escrever esse circuito do jeito que ele vai no meu exercício? Então, vamos lá. Não, antes disso, antes de fazer o circuito em notação, eu quero que você perceba o seguinte. Vamos imaginar que isso daqui é 0 volts e isso daqui é 100 volts, igual eu utilizei no exercício anterior. O que eu te falei? Se não existe nada no circuito, então você não gasta DDP. Então, esse ponto aqui vale 100 e esse ponto aqui no nó vale 100. Vou até apagar esse daqui, ó, para você não ficar confuso. Pronto. Então, qual é a DDP no nó? 100 volts. Se você pegar e fazer aqui, ó, minha setinha tá te mostrando onde é que com o dedo você pode ir seguindo e fazendo no sentido anti-horário. Se aqui é 0, aqui é 0, a chave não vai influenciar, aqui é 0. Então, esse lado do nó aqui, ó, também é 0 volts. Feito isso, qual é a DDP que R1 está submetido? R1 está submetida à mesma DDP, ó, a 100 volts de DDP. Um lado da lâmpada está ligado no 100, o outro lado da lâmpada está ligado no 0. Então, eu posso anotar aqui, vou colocar até naquele vermelho que eu tanto amo. Vou falar aqui quanto vale V1. V1 vale 100 volts. Agora, vamos pensar como é que está ligado o R2. Qual que é a DDP do R2? Que engraçado, o R2 está ligado num ponto que aqui vale 0 volts. E um outro ponto ele está ligado que vale 100 volts.
Então ele está ligado na mesma tomada. Bom, se ele está ligado na mesma tomada, significa que ele está com a mesma DDP. Também é 100 volts. E se eu pensar no R3? Bom, R3 mesma coisa. Se esse lado é 100 volts, 0 volts, e esse lado é 100 volts, qual é a DDP do R3? A V3, né? Também é 100 volts. Essa é uma característica marcante para quando você está associando resistores em paralelo. Resistores em paralelo, a gente acabou de discutir as duas informações que são extremamente importantes. Primeira informação, para todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. E todos os resistores, a corrente total é dividida em correntes parciais que vão percorrer a cada resistor. Então, eu vou anotar isso. Então, tá. Assim como na associação em série, a associação em paralelo também tem duas equações que gerem a associação. Que duas equações são essas? Uma te contando que a DDP é igual para todos os resistores e a outra te contando que a corrente total se divide entre os resistores. Se você percebeu, o que em uma é igual, na outra é soma, e o que na outra é soma, no outro é igual. Melhorando isso. Numa associação em série, as correntes são iguais e a DDP total é a soma das DDPs parciais. Num circuito em paralelo, as DDPs são iguais e a corrente total é a soma das correntes parciais. Tá? Ótimo. Vou transformar esse circuito de desenho em um circuito que eu vá ver em exercícios. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Esquematicamente, é assim que vai aparecer o circuito num exercício, né? Então, tá ali. O que você tem que perceber nesse processo? Primeiro, a chave está aberta, não tem nada funcionando, são as 3 lâmpadas estão apagadas, tá? Então, qual que é a sua chance aqui? Vamos lá e vamos ligar esse circuito. Liguei o circuito, agora tem caminho. Tem caminho, próxima coisa que a gente vai lembrar. Maior polaridade, menor polaridade, a gente chama de mais, menos. Daqui, sai o que a gente define como corrente total. Eu sei que aqui, do jeito que eu estou falando, dá muito a ideia de corrida de São Silvestre. Do tipo, tava todos os elétrons ali, eles se prepararam para correr. Não é. É que quando você cria diferença de potencial, todos os elétrons que estão distribuídos ao redor do condutor, né? Eles ganham um impulso e são empurrados para frente. Mas assim é o jeito que a gente tem didaticamente de falar que a corrente está andando, tá? Então, beleza, tá ali corrente total. Se aqui vale, vou colocar em verdinho, 0 volts, então aqui vale 100 volts. Então, esse ponto vale 100, esse ponto vale 0. O que vai ficar marcado? Que esse ponto vale 100, porque até então não aconteceu nada. Então, esse ponto também vale 100, porque não aconteceu nada. Ao lado contrário, esse ponto vale 0 volts, esse ponto vale 0 volts, esse ponto vale 0 volts, portanto, esse ponto vale 0 volts. E se você observar, R1, R2 e R3 estão ligadas exatamente a DDP 0 e 100. Uma pontinha ligada no 100, uma parte do fio ligada no 100, a outra parte do fio ligada no 0. Então, todos os 3 resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Próxima coisa que a gente conversou é que a corrente total vai se dividir. Então, ela vai chegar aqui, ó. Ela ainda é corrente total. Chegou do nó. Uma parte da corrente vai subir e vai virar o que a gente vai chamar de íon. Uma parte da corrente vai seguir, vai virar o que a gente chamou de I2. Uma parte da corrente vai descer, vai virar o que a gente vai chamar de I3, tá? Passados pela resistência, essas correntes vão voltar a se unir, vão virar a corrente total aqui de novo e terminar o circuito. Tá?
É assim que ele vai funcionar. Ótimo. Primeira parte, talvez por a gente ter feito associação em série de um jeito tão tranquilo, a associação em paralelo ela vem quase que numa continuidade, né, do processo. Então você sabe que, ótimo, tá lindo o circuito assim, mas o que a gente vai tentar fazer é simplificar esse circuito para o circuito mais simples que a gente consegue fazer. Que circuito é esse? Eu quero que esse circuito que a gente está estudando vire esse circuito aqui. Todos os resistores vão ser submetidos por um resistor equivalente. E esse resistor equivalente vai apresentar uma resistência equivalente. A criação da resistência equivalente não altera nenhuma característica do seu circuito. Ou seja, a V total que você tinha antes, você continua tendo, e a corrente total produzida continua sendo a mesma corrente total. Mas se você conseguiu transformar o circuito desse jeito, significa que você vai poder produzir, você vai poder calcular coisas do tipo V total é igual a resistência equivalente vezes corrente total. V igual a RI. Tá? E aí vem a grande pergunta. No outro, seu coração te diz, soma tudo que dá certo. E esse daí, o que você vai fazer? Divide tudo? Subtrai, vai subtraindo. Então, eu te contei que todas as vezes que a gente quiser fazer alguma definição, vai partir da equação da soma, né? Então, vamos pegar aqui a equação do I total. Então, eu quero construir como é que eu vou calcular a resistência equivalente. Então, vamos aqui, ó. I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Serve para quantos resistores forem, mas eu vou usar isso daqui para fazer a dedução, então eu vou pegar só 3, tá? Então tá, do mesmo jeito que eu fiz no nosso outro exercício, esse daqui é a notação do circuito real, esse daqui é o nosso circuito equivalente. Então, nessa igualdade aqui, o que eu vou fazer? Lembra aquela brincadeirinha do colore e apaga? É agora. Eu vou falar o seguinte, a parte do I total vai ser calculada usando o circuito equivalente. A parte, vou usar assim, ó. Não, esse. A parte da soma das correntes, eu vou usar o circuito real. Tá? Vou deixar assim, se ficar ruim eu vou apagar, porque fica barangado. Mas eu achei didático. Então, vamos lá. Quem é a corrente total se eu usar o circuito equivalente para definir quem é ela? Bom, aí eu vou pensar o seguinte. No circuito equivalente, I total vai ser igual a V total sobre resistência equivalente. Vou substituir lá. Então, vai ficar V total sobre resistência equivalente. O outro lado da sua igualdade é muito específico. Ele fala sobre a corrente que passa em I1, a corrente que passa em I2 e a corrente que passa em I3. Todas as vezes que a gente está lidando com coisas específicas, você tem que pegar a primeira lei de Ohm e falar, olha, V1 é igual a R1 vezes I1. Então, quem é I1? I1 é igual a V1 sobre R1. Então, coloca aqui, ó. É V1 sobre R1. Mais. Quem é I2? Bom, sai daqui, que quem vê ri, né? Então, V2 é igual a R2 vezes I2. Então, I2 é igual a V2 sobre R2. Então, vamos colocar lá, V2 sobre R2. E da mesma forma, quem é I3? I3 é V3 sobre R3. Pronto, substituímos as coisas nas nossas equações. O que a gente tem de bonito? Existe uma simplificação. Se V1 é igual a V2, que é igual a V3, então você pode simplificar todo mundo. E aí você fica com a seguinte equação. 1 sobre resistência equivalente, ó, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E essa é a equação para você calcular. Agora, olha a minha frase.
o inverso da resistência equivalente. O inverso, tá vendo que é 1 sobre resistência equivalente? Ou seja, quando você terminar de calculá-la, você ainda tem que desinvertê-la. Deixa eu fazer isso só um exemplo bobo. De onde você vai tirar isso? Da minha cabeça. É um exemplo aleatório. É só número para eu te mostrar como é que você tem que fazer. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. É 1 sobre a resistência equivalente de... Vamos pensar 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Então, vamos lá. Então, como é que vai ser isso daqui? Vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igualzinho. MMC entre 6 e 4, 12. 2 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 4. 2 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 5/12. Você não calculou resistência equivalente. Você calculou o inverso dela. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igualzinho a 12. Ó, não, perdão. Aqui a gente já vai desinverter. Você pode desinverter de diversas formas. Multiplicando, já que isso é uma fração igualdade, você pode multiplicar o numerador de uma com o denominador da outra e o numerador da outra com o denominador da outra com o numerador de uma. Né? Fazer a regra do x aí. Ou você pode simplesmente, que funciona também, inverter e inverter. Então, assim, ó, resistência equivalente é igual a 12 sobre 5. Ou seja, quanto vale a resistência equivalente? Roubei agora no celular. 12 sobre 5 deve dar 2 ponto alguma coisa. Mas como eu estou meio lerda, 2,4. Então, 2,4 ohms. E eu vou aproveitar esse momento para relatar uma coisa interessante. Olha, você pegou uma resistência valendo 6 ohms, uma resistência valendo 4. A resistência equivalente valendo 2,4. Essa parte aí vai ser muito importante, eu vou anotar ele em algum momento, mas eu já vou dizê-la. Quando você associa resistores em série, a resistência equivalente aumenta, porque ela é a soma delas. Quando você associa resistores em paralelo, a resistência equivalente diminui, porque é a soma dos inversos dela. Tranquilo? Então, essa vai ser a situação de assim, quando é que a gente usa em série, quando é que a gente usa em paralelo na vida real? Então, depende de como é que você quer fazer com a resistência. Se você precisa de resistências mais altas ou mais baixas, tá? Então, agora eu vou fazer um exercício exemplo para vocês conseguirem entender como é que funciona esse BO. Então, vamos lá. Um circuito. 3 resistores com 3 resistências diferentes. E a gente vai conversar sobre como é que calcula a resistência equivalente, como é que calcula a corrente total, corrente em cada um dos resistores, DDP em cada um dos resistores e potência de cada um dos resistores. Tá? Então, vamos lá. Vou começar no cantinho de... Não, vou começar aqui do ladinho, ó. Primeira coisa que você sempre vai precisar fazer é reduzir o seu circuito a um circuito mais simples possível, que é o circuito de um resistor só. Então, vamos calcular a resistência equivalente. Vai ficar assim, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 12. Segue. 1 sobre resistência equivalente é igual a MMC entre 6, 4 e 12, próprio 12. 12 por 6, 2, mais 12 por 4, 3, mais 12 por 12, 1. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 2, 3, 4, 4, 6, 6 com 12. Cuidado aqui, tem muita gente que para e fala que a resistência equivalente vale 6 sobre 12, e não é. Isso é o inverso dela. Então, desinvertendo, vai ficar que resistência equivalente é igual a 12 sobre 6. Eu só girei essa e girei essa. E aí, a sua resistência equivalente vale 2 ohms. Ou seja, associar esses três resistores é a mesma coisa que usar uma resistência de 2 ohms. A mesma coisa, não altera nada no circuito. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, então, que você criou o seu circuito equivalente.
que ele agora é assim, ó. Tá aqui o seu V total. Tá aqui, ó, eu esqueci de colocar quanto vale V total. Tá aqui o seu V total de 240 volts. Tá aqui a sua resistência de 2 ohms. Ótimo. A próxima pergunta do seu exercício é: quanto vale a corrente total? Tranquilo de responder. Corrente total. Já que eu tenho um circuito super simples, V é igual a R vezes I. Seu V valendo 240, seu R valendo 2, seu I é o que você vai procurar. Então, o seu I aqui vai ser 240 sobre 2, ou seja, uma corrente elétrica de 120 amperes. Deus me livre de uma corrente dessa, isso é para matar. Beleza? Então, respondi o primeiro, respondi o segundo. Agora vem. Quanto vale as correntes parciais que percorrem cada um dos... Ele quer I1, I2 e I3. Quando a coisa fica específica, você vai sempre lembrar. Existe uma equação muito simplista, que é a única equação que você usa em circuito, que te ajuda a resolver tudo. Você vai lembrar o seguinte: se V é igual a R vezes I, então I é igual a V sobre R. Ótimo. Use essa informação. Quem é I1? I1 vai ser V1 sobre R1. Quem é I2? É V2 sobre R2. Quem é I3? É V3, volta, sobre R3. Substitui agora. Você tem esses valores. Quanto vale a DDP sobre V1? 240 volts. Porque ela tá ligada aqui e tá ligada aqui, as tomadinhas de todo mundo tá ligado. Desse lado no 240, desse lado no 0. Então, R1 valendo 6 ohms. Quem é I2? I2 vai ser 240 dividido por 4 ohms. E I3, 240 dividido por 12 ohms. Agora é só fazer as continhas. Aqui, nós temos uma corrente de 40 amperes. Aqui, nós temos uma corrente de 60 amperes. E aqui, nós temos uma corrente de 20 amperes. Vamos conversar um pouco? Onde está a maior corrente? A maior corrente passa na menor resistência. Ou seja, se todo mundo vai ganhar o mesmo empurrão de 240 volts para andar, onde é que vai conseguir fazer com que mais cargas passem por intervalo de tempo? Onde a resistência for menor. Então, quanto menor a resistência, maior é a corrente. Olha lá, onde é que está a nossa menor corrente? Na nossa maior resistência. Tá? Tranquilo. Agora vamos ver quanto vale P1, P2 e P3. Então, potência é igual a V vezes I. No nosso caso, a nossa V é uma constante, né? Lembra disso? No outro, nosso I era uma constante. Aqui, o nosso V é uma constante. Ou seja, brilha mais quem tem maior corrente. Então, nas lâmpadas, eu vou ter, com certeza, P2 com uma potência maior do que P1, que tem uma potência que vai ser maior do que a P3. Mas vamos fazer as contas, né? Então, aqui, ó, 240 vezes a corrente, que é 40. P2, 240 vezes a corrente, que é 60. P3, 240 vezes a corrente, que é 20. Bora lá. P1, 00, 9.600 watts. P2, 00,
14.400 watts. P3, 00, 4.800 watts, tá? Então, aqui eu te dei o basicão de como... Basicão não, a gente saiu bem do básico de como se resolve o circuito. Eu quero depois conversar quando é que o circuito funciona, o circuito não funciona, mas a minha intenção hoje é, com essas aulas, você conseguir realizar exercícios, tá? Deixei 2 exercícios exemplos. Espero que vocês tenham entendido a aula, espero que tenha corrido tudo bem. Qualquer dúvida, tamo aí. Beijo.